Bom dia, bom dia! 17 de agosto, domingo! E aí, como é que vocês estão? Que Deus abençoe o domingo de vocês, que seja um dia cheio da graça, do amor, do favor do Pai, que isso acontece todos os dias sobre as nossas vidas, mas que hoje você possa estar com o olhar disposto a perceber a grandeza, a beleza, o zelo do papai por você. Bora? Vou compartilhar meu devocional com você. Gênesis 7:1. O Senhor disse a Noé: entre na arca, você e toda a sua família, porque reconheço que você tem sido justo diante de mim no meio desta geração. O caminho da obediência. Na época que Noé viveu, as pessoas estavam preocupadas somente com os prazeres e a autossatisfação. Algo lhe faz alguma semelhança? Mas ele era um homem justo, íntegro e íntimo de Deus. Noé era justo, íntegro e íntimo de Deus. E por isso foi a ele designada uma tarefa muito importante: construir uma grande arca. Um projeto que levou muito tempo para ser concluído e exigiu confiança, recursos e fé na palavra que Deus havia liberado a ele. Certamente, durante o tempo e processo de construção, muitas foram as distrações para que ele parasse e se desviasse do pedido do Pai tinha lhe feito. Talvez pessoas tenham se levantado contra ele naquele plano e as condições foram se tornando cada vez mais difíceis. Mas nenhum fator foi capaz de parar Noé, pois ele tinha uma palavra. Aprendo que andar com Deus é isso: trilhar o caminho da obediência, mesmo quando poucos estão dispostos a concordar ou estar ao seu lado. E até mesmo confiar quando aos olhos humanos pode nada fazer sentido. Quantos sonhos você tirou do papel? Iniciou, mas acabou não concluído por dar ouvidos a vozes contrárias? Alinhe os seus sonhos com os sonhos de Deus. Ouça aquilo que Ele tem a dizer para você e caminhe em obediência. Certamente você colherá frutos de suas decisões. E a partir de hoje, não se preocupe com as opiniões alheias, com as adversidades, e ainda que pareça que os recursos irão faltar, saiba que se Deus falou, Ele cumprirá. Apenas aplique fé, ouça a voz do Pai e viva a concretização de tudo aquilo que o Pai lhe prometeu. Aplique a sua fé, ouça a voz de Deus, o seu Pai, e viva a concretização de tudo aquilo que o Pai lhe prometeu. Ouvir a voz de Deus sempre será a melhor opção. Ouvir a voz de Deus sempre será a melhor opção. Vamos pensar um pouco junto comigo? O Senhor designou para Noé fazer esse barcão no seco. Ele deu as dimensões, a altura, largura, profundidade. E disse para Noé: coloque 7 pares de animais puros, um par de cada animal impuro. Coloque 7 pares de aves para que elas possam semear a terra. Bote seu povo, os 8 da sua família. E depois de 7 dias que Noé, com a arca pronta, começou a cair água do céu, meu povo. Eu não sei você, mas eu, de uma forma lúdica, eu imagino o desespero de quem estava do lado de fora. Eu creio que esse povo ficou agoniado, porque eu creio que não foi uma chuvinha básica, foi a chuva. E o desespero desse povo agarrando nessa arca, e menino agarrado em arca, e mulher, e gente agarrada, e aí chuva descendo. Eu imagino
que foi algo desesperador. E aí choveu por 40 dias e 40 noites, e essas águas pairadas além das montanhas ficaram por 150 dias. Vocês já pensaram em como foi esse tempo de cuidar desse tanto de animal dentro dessa arca? Vocês imaginaram o cheiro, a dificuldade para limpar, o processo para alimentar, a logística que tinha que ter sido feita para conduzir todos esses animais durante tanto tempo? E isso me traz a compreender que a obediência não é para algo simples, sabe? Porque às vezes Deus fala pra gente, pra nós mulheres, sair do nosso emprego e cuidar da nossa casa, dos esposos e dos filhos, e a gente não obedece. Sabe por quê? Porque a gente está mais preocupado em produzir e em mostrar para essa sociedade produtiva que somos empoderadas do que gerar princípios e valores dentro do nosso lar. A gente está mais interessado em obedecer às condutas do mundo do que a que Deus fala conosco, mulheres. Eu não sou esposa, mas eu percebo muito, eu tenho muitos amigos homens, e eles relatam muito sobre isso. Sobre nós queremos muito exigir o papel do esposo de excelência, mas nós esquecemos muito dos nossos deveres como esposas. Porque algumas condutas da sociedade, alguns estilos de vida inculcou isso na nossa cabeça, sabe? E eu acho que o papel da obediência também é abrir mão das nossas convicções e das nossas vontades. Para uma mulher produtiva e empoderada, para uma grande gestora de uma empresa, para uma mulher que coloca a sua força naquilo que ela faz e não naquilo que ela é em Deus, abrir mão da sua vida profissional é algo muito desafiador. Mas Noé teve que fazer isso. Eu penso de tanta gente que tirou onda com Noé, ele lá construindo a arca, teco, derrubando madeira. Ele não tinha lixadeira elétrica, não. Era na força do braço mesmo. E as pessoas dizem, ixi, Noé, eu pensei que você não estava bem, mas agora eu tenho certeza que você não está. E quando o dilúvio caiu, Noé tinha 600 anos. E é que nós estejamos hoje com o olhar voltado para a obediência, sabe? Eu gosto muito de ensinar isso para os meus, porque eu também fui ensinada sobre isso. Sobre obedecer a um horário de um combinado entre vínculos interpessoais. Sobre obedecer uma palavra que foi lançada, eu vou, então vá. Obedecer principalmente ao pai e à mãe. Não porque eles mereçam. Não porque o seu pai e sua mãe são bons ou deixaram de ser. Mas é porque é uma ordenança do pai. Honra pai e mãe para que tu tenhas vida abundante nessa terra e anos vindouros. É o único mandamento que nos dá uma perspectiva de promessa se nós executarmos. Os outros só falam, não amarás, não matarás, não cobiçarás. E esse não, honra teu pai e tua mãe, para que assim, contudo, porém, no entanto, todavia, tu tenhas anos vindouros aqui nessa terra. É sobre obediência.
É sobre eu ter um zelo com o meu lar, mesmo não gostando muito. É sobre obedecer aos princípios, aos mandamentos, aos estatutos que Deus nos deixou, mesmo não querendo. Eu preciso ser uma mulher submissa ao meu esposo, mesmo não querendo. E a submissão não fala sobre opressão, não. Não é sobre isso. É sobre caminhar alinhado, é sobre ser uma coluna de alicerce na sua casa. Aí tem que ser outro devocional. Mas o papel da obediência, por mais que seja dolorido, doído, desafiador, existe um galardão, né? Porque esses dias eu ouvi uma ministração na oração de meio-dia. E o pastor perguntou quem que nós acharíamos que foi um dos maiores instrumentos para Deus. E ele pontuou que foi Noé. Porque pela obediência dele, ele salvou uma geração, né? E nós, e eu e você, qual que é o nosso papel para a nossa geração? Qual que é o nosso papel para dentro do nosso lar? Noé salvou a família dele. Talvez Noé, pensando fora da caixa, talvez Noé nem queria obedecer muito. Estela falando, pelo amor de Deus. Não escandalizem-me. Mas eu pensaria, Estela, eu falei, rapaz, eu vou fazer essa arca porque eu vou salvar meu menino, os meus irmãos, as minhas cunhadas. Eu vou fazer para salvar os meus. E o papel de obediência salvou a família e a geração de Noé. E nós? O que eu e você estamos fazendo pelo nosso lar, pela nossa casa, pelos nossos filhos, pelas próximas gerações? Qual é o legado que estamos deixando? Qual é o ensino? Quais são os valores e princípios que nós estamos inculcando na mente e no coração da próxima geração? Quais são as verdades do Pai que nós estamos gerando dentro dos nossos? Principalmente, antemão a todo o ensino, a toda condução, quem nós somos como pais, como amigos, como colegas de trabalho, como pessoa aí nesse mundão. Nós estamos exalando a essência do Pai? Ou nós só somos bacanas, gente boa e bonitões dentro da igreja? A minha obediência só dura aos domingos? Pense nisso. Pense nisso. Quando a minha mãe faleceu, o meu pai ficou uns 2 meses sumido, sabe? E ficou eu com 13, o meu irmão com 15, Ulisses, e o meu irmão Júnior com 17 anos, aqui nessa casa, aqui nesse lar. E há 26 anos atrás, a forma de comunicação era mais desafiadora, né? Era orelhão, era telefone público, mas aqui em casa tinha um telefone fixo. Tinha, não lembro-me bem. Mas as pessoas ligavam, os irmãos do meu pai não, mas os amigos, a família da minha mãe, e depreciava muito meu pai pra gente, sabe, no telefone. E as pessoas nos ajudaram com alimentos, e o meu irmão Júnior começou a trabalhar como chapeiro de uma lanchonete aqui da cidade. E a gente comia muito macarrão com salsicha, e eu, que não era boba nada, eu comia na casa do meu tio todos os dias. Eu caía fora da dureza. E quando o papai apareceu, nós não queríamos... Ele não... Talvez envergonhado, ele não conversou com a gente, não houve uma partilha do que aconteceu, mas eu e o meu irmão Ulisses,
nós começamos a tratar o papai muito mal, sabe? Eu tinha tanta raiva do meu pai porque na minha cabeça de criança de 13 anos era por causa dele que eu não tinha um shampoo para lavar meu cabelo. E eu comecei a tratar o papai com rispidez, com ignorância, com maldade. Ele me pedia as coisas e eu não fazia. E o meu irmão, com 17 anos, chegou de mim no Ulisses e disse: isso que vocês estão fazendo com o papai é muito triste, muito feio, sabe? Porque assim como nós estamos sofrendo a morte da mamãe e a gente chora, o papai está sofrendo a morte da esposa dele. E às vezes ele não quer chorar pra gente ver, mas ele precisou desse tempo fora pra respirar, pra se refazer, pra se reorganizar. E vocês estão sendo maus com o papai. Um garoto de 17 anos conseguiu abrir os nossos olhos para a importância da honra, sabe? E demorou alguns anos para eu conseguir honrar o meu pai de novo. Foi mediante a palavra do Senhor, foi mediante a obediência. E eu agradeço tanto a Deus que eu encontrei este lugar e eu pude viver anos incríveis com o papai, sabe? De diversão, engraçado, de partilha, de companheirismo, de pai e filho. E foi tudo embasado na obediência. A obediência porque quando eu partilhei com o mestre sobre a minha dor do meu pai ter sumido, me deixado, me abandonado, ó céus, ó vida, ó azar, ele disse: quem é você, Estela, para julgar o seu pai como você tá julgando, sabe? Só ame, perdoe, zele, cuide, faça a comida que ele gosta. E um dia eu tava triste aqui em casa, chorando, e ele perguntou o que era. Eu digo: meu pai, só tá tão ruim. É tão ruim porque eu tenho medo de ser sozinha, de ficar sozinha, e os meninos estão crescendo. Eu não sou importante pra nada, pra ninguém, aquela crise de existência, sabe? E o papai disse pra mim assim: ô minha filha, não fala isso não, porque eu agradeço a Deus todo dia pela sua vida, porque você cuida de mim, você é a minha melhor companhia. Os meninos têm a família deles e você cuida de mim, e eu agradeço a Deus todos os dias porque você tá aqui comigo e eu te amo muito e obrigado por cuidar de mim. E ali eu chorei mais ainda, né? Porque chorar é comigo mesmo, vocês já perceberam, né? E ali eu abracei ele, dei um cheiro dele e disse: olha, mas amanhã eu vou lavar esse seu cabelo que tá fedendo. Ele não gostava de lavar o cabelo. Então, gente, a obediência tem um galardão na eternidade. E tem tesouros incríveis aqui pra gente alcançar, sabe? Obedeçam a palavra do Pai. Por mais que precisa rasgar o seu coração, por mais que precisa ir de encontro, a andar na contramão desse mundão doidão que tá aí. Por mais que todos digam não, se a palavra do Senhor disser que sim, ande agarrado com essa palavra, sabe? Que nem Noé. O povo dizia: ô doidão, construindo um barco no seco. Acredite naquilo que o Pai fala, ordena e partilha contigo todos os dias. Todo dia eu quero fazer um devocional menor, mas todo dia ele lá vai ficando maior, gente. Me perdoe. Me perdoe de coração. Uma semana lindona pra você. Gente, já tá mais no meio do mês de agosto. O primeiro mês do segundo semestre. O tempo tá passando muito rápido, então não fique disperso. Ouça, veja, perceba, sinta
exale a essência do Pai, que onde tu fores, onde a planta do teu pé pisares, que a essência do Pai seja sentida e perceptiva no lugar, que você possa continuar sendo um instrumento dele, que a graça do Senhor seja percebida na tua presença, que o teu sorriso gere vida, que a tua presença traga paz, que você possa se encher da sabedoria e discernimento do Pai, onde as pessoas encontrarão no seu conhecimento do Pai acalento, descanso, direcionamento, que você possa ser um instrumento do Pai de direção para aqueles que precisam. Que Deus te abençoe, te guarde e te proteja, que você e a sua casa possam servir ao Pai todo o tempo todo. Shalom, tchau, tchau. Se cuide.